Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Corra Como Nunca. Eu me chamo Ranon Tenório e hoje vamos falar sobre treinamento intervalado. Já começa dando aquela curtida e se inscrevendo no canal e vamos lá! Treinamento intervalado. Esse é o treino que eu considero mais importante de uma planilha de corrida, que é o treino que você vai executar mais vezes, é o treino que mais vai fazer você evoluir. E tem inúmeras formas da gente fazer um treino intervalado. Isso inclui tanto o nível mais básico de uma pessoa que está querendo começar a correr, como o nível mais avançado. Atletas olímpicos fazem treinamentos intervalados há mais de 100 anos. E hoje a gente vai aprender os benefícios, quais os tipos, quais as melhores estratégias e como você pode colocar na sua semana. O treinamento intervalado, ele tem como benefícios a melhoria da sua resistência cardiovascular, ele vai ajudar a melhorar o seu condicionamento, também vai ajudar você a melhorar sua velocidade e para quem está buscando outros objetivos dentro da corrida, objetivos como emagrecimento, ele é um treino que vai te dá uma queima de gordura mais eficiente, vai queimar mais calorias, vai ter um gasto energético maior durante o seu treinamento. Vamos supor que você faça 30 minutos de treino intervalado. Você vai ter um gasto, um consumo maior de energia do que se você fizesse esses 30 minutos de treino de forma contínua, sem parar. Então, imagina só, para quem está com o objetivo de fazer uma maratona, para quem está com o objetivo de fazer 10 quilômetros, para quem está com o objetivo de aprender a correr e para quem está com o objetivo de emagrecer, o treino intervalado ele vai abranger todas essas pessoas. Quais são os tipos de treino intervalado? Eu costumo classificar o treino intervalado em 3 tipos: intervalado aeróbio, intervalado anaeróbio e intervalado de limiar. O intervalado aeróbio é aquele intervalado que você vai correr numa intensidade mais baixa, aproximadamente ali 75, 85% da sua capacidade cardiorrespiratória, ou, a depender de como você fizer o cálculo da sua intensidade, 75, 85% da sua frequência cardíaca máxima. É um treino que você vai fazer de uma duração maior ali que 2 minutos, a depender do seu nível de condicionamento, maior 1 minuto e meio, pode ser um tiro mais longo, que tem uma duração de 4 minutos, 5 minutos, e com um intervalo menor. Como você vai trabalhar numa frequência cardíaca numa base menor, você vai ter uma condição de descansar por menos tempo, já que a intensidade é menor, você vai conseguir recuperar essa velocidade com pouco tempo de descanso. E aí, às vezes o descanso é de apenas 1 minuto, de 50 segundos, 30 segundos, isso tudo porque você está treinando numa intensidade mais baixa, certo? E aí você consegue descansar menos. Já o intervalado anaeróbio já é uma intensidade bem alta, é ali acima de 85%, 90%, 95%. É uma intensidade que você não consegue suportar por muito tempo. Uma pessoa bem condicionada consegue passar de 1 minuto de duração nessa intensidade, porque é aquela intensidade caprichada mesmo. E aí, com uma intensidade mais alta e um tiro mais curto, você precisa de um tempo maior para recuperar para o próximo tiro, para o próximo estímulo. Estou falando aqui tiro, gente, é porque eu gosto de explicar, vou até fazer um resumo aqui rapidinho. O treino intervalado, todo treino de intervalado, a gente que está na corrida há mais tempo, a gente chama de treino de tiro. Muitas pessoas pensam que treino de tiro é só o tiro curto na intensidade mais alta, mas não, todos os treinos intervalados a gente chama de tiro, seja um tiro de curta duração ou de longa duração. E a gente falando aqui do intervalado anaeróbio, um treino de tiro, geralmente a gente faz com durações de até 1 minuto e com intervalo a gente coloca ali 2, 3, às vezes até 4 vezes o tempo de tiro a gente coloca como descanso. E temos o treino de intervalado de limiar.
O intervalado de limiar é ali aquele treino que a gente rompe a nossa fronteira ali do limiar da zona aeróbia para a zona anaeróbia. Como eu expliquei, né? Zona aeróbia de 75%, 85% que a gente costuma fazer no treino intervalado. E a zona anaeróbia, que é acima de 85%, lá para 90% da nossa intensidade, da frequência cardíaca. No intervalado de limiar, a gente passa um pouquinho de 85% e consegue segurar por mais tempo. É como se fosse um tiro de média duração com uma intensidade alta. Então, não é um treino que pode ser usado sempre, é um treino que tem que ser usado no momento específico, numa intensidade específica, porque ele vai exigir bastante do corpo. E dentro desses 3 tipos de treino, a gente pode fazer de algumas formas. A gente pode fazer o intervalado por tempo, como eu expliquei aqui, alternando, por exemplo, um intervalado aeróbio. 2 minutos de corrida com 1 minuto de descanso. Ou então 3 minutos de corrida com 1 minuto de descanso. Já o intervalado anaeróbio. 30 segundos de corrida no nível mais alto com 2 minutos de descanso. Intervalado limiar. 3 minutos de corrida com 2 minutos de descanso. A gente também pode fazer por distâncias. Pensa aí como se você estivesse numa pista de atletismo. As provas de velocidade, elas são as de 100, 200 e 400 metros. Essas 3 provas, a depender do nível que a pessoa tiver, elas se encaixam dentro de um intervalado anaeróbio. Se você é um corredor amador, corre ali por acima de 5 por quilômetro, provavelmente você vai fazer um tiro de 400 metros em 2 minutos ou quase 2 minutos. Como passa muito de um tempo assim, que eu falei, né, da fronteira ali, de 1 minuto, provavelmente para ti é um intervalado aeróbio, certo? E aí, tiros de 100, de 200, 300 metros, a gente consegue encaixar dentro do anaeróbio, e tiros acima de 400 metros já entra na casa do aeróbio. E aí a gente alterna distâncias com tempo ou distâncias com distâncias também. Um exemplo prático, 10 tiros de 400 metros com 1 minuto de recuperação. Outro exemplo, 10 tiros de 400 metros com um intervalo de 200 metros trotando, certo? Temos também as pirâmides, crescentes e decrescentes. Às vezes você consegue fazer um treino intervalado com 3 tiros, um tiro de 1.000 metros, um tiro de 2.000 metros e um tiro de 3.000 metros. Essa é uma pirâmide decrescente. Por que é decrescente? Ela está subindo a distância, mas também está diminuindo a intensidade, certo? Quando é o contrário, 3.000 metros, 2.000 metros, 1.000 metros, você faz o contrário. Você diminui o volume e aumenta a intensidade. Aí isso é uma pirâmide crescente. Esse é só um exemplo. Podemos fazer de várias formas também. Por exemplo, 5 tiros de 400 metros, 5 tiros de 300 metros e 5 tiros de 200 metros, com 1 minuto de recuperação. Também é uma pirâmide. Temos também o fartlek. O fartlek, eu já expliquei algumas vezes aqui, é um treino que vem de uma palavra sueca que significa brincar de correr. Alguns livros também chamam de jogo de velocidade. Mas tem várias formas de fazer o treino fartlek, que é alternando intensidades altas com intensidades baixas, alternando terreno plano com terreno de subida, ou alternando terrenos asfalto com grama. Por exemplo, 1 km leve, 1 km forte. 1 km plano, alternando com 1 km em subida. 1 km na pista, alternando com 1 km na grama. Fazer esse treino até completar 10 km. Esse é um exemplo, são 3 exemplos, né, de treinamento de fartlek. Como você tem essas alternâncias, você está fazendo um intervalo, certo? Então, o fartlek não deixa de ser um treino intervalado. Importância da variedade. Bom, gente, eu já vi muitas pessoas que repetem o mesmo tipo de treino intervalado. Imagina só, você vai fazer 3 treinos na semana, você faz 2 treinos intervalados mais um treino contínuo, o longão, e aí, nos treinos intervalados você faz a mesma coisa. Isso
não vai te ajudar muito. Vai te ajudar no início, quando você começar aquela prática daquele treino, mas depois você vai acabar deixando de evoluir e vai perder também motivação, vai ficar mais tedioso. Então, o importante é sempre você variar. É lógico que a depender da programação da sua planilha, se você tiver um treinador, às vezes tem algum período que o treinador vai te passar, uma semana repetindo o mesmo treino, depois muda, mas eu gosto de passar para os meus alunos o quê? Todo dia é um treino intervalado diferente, todo dia, a gente evita repetir. Todo treinamento esportivo, a gente se baseia pelo princípio da variabilidade, porque a gente, trabalhando com vários estímulos, a gente vai buscar melhorar seu condicionamento aeróbio, seu condicionamento anaeróbio, sua velocidade, sua resistência, e aí você ganha de diversas formas, você não fica apenas focado em uma variabilidade. E sem contar também que é muito mais motivante, você tem um treino diferente todo dia, e aí você acaba se motivando mais, trabalhando de diversas formas e, consequentemente, tendo uma evolução maior. Uma sugestão que eu dou para você variar treinos é de você fazer separa aí, vamos supor que você treina três dias por semana, terça, quinta e sábado. Na terça você faz um treino com estímulos longos, um intervalado aeróbio. Na quinta você faz um intervalado com tiros pequenos, um intervalado anaeróbio. E no final de semana você faz um treino contínuo, certo? E aí, por exemplo, na terça você faz tiros como tiros de 1.000 metros, tiros de 2.000 metros, tiros de 600 metros. E na quinta você faz tiros mais curtos, tiros de 100, de 200, 300 metros. E aí você consegue variar melhor. Dicas de execução. Bom, eu sempre monto para os meus alunos o treino em 3 etapas. Primeira etapa, o aquecimento. Segunda etapa, a parte principal do treino. E a terceira etapa, o arrefecimento. O aquecimento, eu gosto de passar para que o aluno faça um trote, para dar uma subida na frequência cardíaca, acordar o corpo, oxigenar melhor a musculatura e também depois disso faça um pouco de educativo, 50 metros, pegue 4 educativos e faça 50 metros de cada. E aí, depois disso, vai para a parte principal. Qual é a parte principal? Esses exemplos que eu dei anteriormente. O 10 de 400 metros, depois do aquecimento, aí você faz 10 de 400 metros com 1 minuto de recuperação. Depois que você terminar essa parte, você parte para o arrefecimento. Aí você faz também um trote, é como se fosse um aquecimento, só que uma intensidade até mais baixa para o coração baixar a sua frequência aos poucos. Isso vai ajudar na sua resistência, na sua capacidade de se recuperar depois de um estímulo muito forte. E durante durante o momento que você está fazendo os tiros, você tem que se planejar. Eu dei esse exemplo, claro, dos 10 de 400 metros com 1 minuto de recuperação. A velocidade que você vai colocar durante os tiros, ela é muito importante na execução do treino. Se você começar muito forte, você não vai conseguir manter a mesma velocidade em todos os tiros. O que vai acontecer? Ou você vai ter que baixar drasticamente a velocidade, ou você vai ter que aumentar o intervalo. E isso já desconfigura o treino. Você não faz o treino proposto. Você faz um treino, aquele treino só que manchado, de qualquer jeito. E isso não é interessante para o seu planejamento. Então, o que eu sugiro que você faça? Você tem um treino, como esse 10 de 400, mas vamos supor que possa ser 20 de 300 metros com 1 minuto de recuperação. Você divide na metade. A primeira metade você usa para entender como é que está o seu corpo no dia, se você está conseguindo colocar um ritmo. Começa bem tranquilo mesmo, aos poucos você vai aumentando a velocidade. Quando chegar na metade, você chegou ali inteiro, falta só metade, aí a partir dali você começa a apertar um pouquinho mais, para você entender a capacidade do seu corpo. Se você começa muito forte, você prejudica. E aí você tem que fazer tudo certinho. Tanto o volume como
quantidade de tiros dentro do intervalo proposto. Entre os intervalos, você pode fazer de duas formas. Pode fazer um intervalo ativo e um intervalo passivo. O intervalo ativo, você faz geralmente trotando, e esse trote, você tem que ser numa intensidade muito lenta, muito suave. E também você pode fazer o intervalo passivo, que é caminhando, bem leve, ou então parado, certo? Qual que é melhor? Isso vai depender do que foi proposto para ti dentro do planejamento. Se você fizer um intervalo trotando, você vai fazer um volume de treino maior, e isso tem que ver se encaixa dentro do seu objetivo, certo? Se você fizer um intervalado parado, não vai te prejudicar, certo? Uma coisa que eu posso admitir para ti é que o intervalo trotando vai fazer você recuperar mais rápido. Não tem uma diferença muito grande da sua frequência cardíaca máxima para a sua frequência de repouso. Você baixa e ela não tem um déficit muito grande, consequentemente você recupera mais rápido, e aí você fica apto já a fazer o próximo tiro. Mas isso não quer dizer que ele seja melhor do que o outro. Tudo depende do seu planejamento. Falei de vários treinos intervalados. Creio que você que está assistindo, você tem o seu objetivo, mas tem outra pessoa que está assistindo que pode ter um objetivo até já de um nível mais elevado ou menos elevado que o seu. Pode ser um iniciante, ou mais iniciante ou mais avançado que você. E agora eu vou dar exemplos de treino que você pode fazer para todos os níveis. Por exemplo, um aluno que está começando a correr, eu costumo passar um treino de adaptação para ele, 20 minutos, isso só na parte principal, sem contar o aquecimento. Vamos lá, 5 minutos de aquecimento, mais 10 tiros de 1 minuto, com um intervalo de 1 minuto caminhando, depois mais 5 minutinhos de aquecimento. Esse treino, ele dá um total de 30 minutos. 5 mais 5, aquecimento, desaquecimento, depois 20 minutos da parte principal. 20 minutos alternando, 1 minuto correndo, 1 minuto caminhando. Esse é um treino excelente para adaptar um aluno a um treino de corrida. Nível médio, aluno que já está adaptado, já passou ali pela adaptação, já deu uma subida de nível. Ele pode fazer um treino ali por volta de 4 km de volume total dos tiros. Os 10 de 400 com 1 minuto de recuperação que eu já informei aqui. Esse é um bom treino para nível médio. Agora, se você está buscando uma maratona, então você precisa fazer mais volumes. Dentro desse mesmo treino, você pode fazer, em vez dos 10 de 400, você vai fazer um treino mais longo, com 25 de 400 com 1 minuto de recuperação, totalizando 10 km de volume de tiro. São exemplos que eu posso dar para diferentes níveis de condicionamento. E esse foi o vídeo de hoje sobre treinamento intervalado. Aqui nós falamos dos benefícios, dos tipos de treino intervalado, das melhores estratégias, como adaptar para o nível que você se encontra e as melhores formas de você variar os treinos na sua periodização semanal. Gente, esse é o treino que eu mais passo para os meus alunos ao longo da periodização. Geralmente os alunos treinam 3 vezes por semana. Eles vão fazer 2 treinos intervalados e um contínuo. É o treino que mais vai se repetir. É o treino que o aluno vai mais impor uma intensidade. Então ele é importantíssimo estar na sua programação. A gente vê muitas pessoas que treinam por conta própria e fazem apenas treinos contínuos. Isso atrasa muito a evolução. Se você periodiza bem, faz 2 treinos intervalados por semana pelo menos, você vai ver que vai cortar caminho para atingir seu objetivo mais rápido. Eu quero agradecer você que ficou aqui até o final. Quero relembrar, pedir para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com aquela pessoa que você está tentando trazer para a corrida. Até a próxima e corra como nunca!